Um levantamento do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes revela que quase 20% das rodovias de Minas são consideradas ruins ou péssimas. No entanto, o Sindicato de Transporte de Cargas aqui de Minas diz que este número é maior e pode chegar a 35%. O estudo aponta ainda, William Travassos, que somente 50% das estradas do estado são consideradas boas. Acho que quem roda pelo estado consegue fazer essa leitura sem levantamento do DENIT. Sim, né? E aí qual é a novidade, DENIT? Quando é que vocês vão arrumar aquela passarela dali do viaduto São Francisco? O Eduardo tá batendo nessa tecla há quantos anos, Edu? 35. E aí vocês constroem uma passarela improvisada com um bloco de concreto torto, rachado, caindo, o povo reclamando, e aí vocês aparecem com um dado que tá ok, DENIT. E me explica, o que acontece agora? Como é que vocês resolvem? Vocês vão resolver o problema lá daquela passarela do viaduto São Francisco ou vocês vão continuar com essa historinha? Eu já chamei alguém aqui, pedimos alguém do DENIT, aí vieram assim, não, nós não temos ninguém, mas podemos responder por nota. Eu falei, para, DENIT, vocês estão brincando comigo. Não me interessa mais um percentual. Eu quero saber o seguinte, como é que eu melhoro a estrada? Pois é, tem uma nota do DENIT, inclusive, que esclarece que esse índice da condição da malha, chamado ICM, realizado mensalmente pela autarquia, aponta melhora mês a mês nas rodovias mineiras sob administração do departamento. E aí, a nota segue falando, a curva está mudando em maio deste ano. O índice bom subiu para 51. De 50 para 51. Enfim, a nota é maior, mas resumidamente está falando que está fazendo alguma coisa. Isso que diz a nota do DENIT. Eduardo? Ô, Júlio, o Lula vai morrer dizendo que aquele apartamento do Guarujá não era dele. Uhum. E que aquele sítio de onde? Atibaia. Não era dele. Vai morrer dizendo. Mas ninguém vai acreditar. Esse é o DENIT. Primeiro que é preciso dizer o seguinte, Minas Gerais, gente, tem pouco mais de 9.000 quilômetros de rodovias federais. Mas além disso, tem 23.000 quilômetros de rodovias estaduais. E tem 238.000 quilômetros de rodovias municipais. É a maior malha rodoviária do Brasil. Então é o seguinte, há uma confusão danada na hora que os caras vão avaliar. O DENIT está falando de rodovias federais. Uhum. Tem as estaduais, né? E mistura tudo. Mas primeiro, o DENIT não tem credibilidade. Segundo, ninguém acredita. Terceiro, nós todos sabemos que de qualidade boa, excelente, não tem nenhuma. Mais ou menos tem um tantão, e de ruim é a maioria. E aí, Silvana Lobo? Uai, é o tal negócio, maior malha rodoviária. Eu não quero saber se é municipal, estadual, federal, eu sei que é rodovia, por onde eu passo. E olha, eu achei que eles estão muito otimistas. Só 20% é que são ruins ou péssimas? Pô, que lugar que é esse que estão andando, que só tem 20% de ruins ou péssimas? Absolutamente, eu acho que esse número é muito maior. Eu acho que é pelo contrário, 50% é ruim ou péssima. E o resto é meia boca. Boa também não acho que vai ter, não. A gente até teve aí, o Zema também tem feito, tem algumas estradas aí de regiões importantes do interior do estado que a gente vê que melhoraram bastante, tá? Mas na maioria das estradas, pode perguntar a turma, ruins ou péssimas. E o seguinte, porque ela é pedagiada, é melhor ser pedagiado que isso. Ô, gente, os pedágios, tem cada murundu nos pedágios, eles reformam aqui, eles são incapazes de fazer uma estrada reta. Eu não sei qual que é o problema, parece que é só gente com labirintite que faz estrada em Minas Gerais ou no Brasil, porque elas são cheias de murundu, é uma coisa horrorosa isso. Silvana, perdão, para o usuário, para você usuária, não faz diferença, mas para nós, na análise, que faz diferença sim do que é estadual ou federal, porque na hora que eu destaco que é uma coisa e outra, as pessoas vão ver, por exemplo, que apesar de todas as deficiências, de todas as dificuldades, com o dinheiro de sangue do acidente de Brumadinho, o Zema está reformando, como você citou, um tantão, está asfaltando, está fazendo muita coisa no plano estadual e no plano federal, que é esse alvo da fala do DENIT, zero. Mas aí eles são muito otimistas mesmo, porque não, se é só de federal, aí é zero. Eu sou obrigado a discordar um pouco do Eduardo. O que eu vejo de estrada estadual, pelo menos nas regiões que eu rodo, ainda não chegou nada de bom. Tomara que chegue. Sabe que eu acho que a gente poderia tentar mas entender? Isso, qualquer ouvinte da Itatiaia que for agora ao site DR vai ver a quantidade de trechos asfaltados. Então, aí eu concordo com você, Edu, que os governos Zema vêm fazendo. O que a gente precisa entender nesse mapa é a prioridade das estradas, da reforma nas estradas. Essas estradas que estão sendo reformadas, elas atendem a que número
de pessoas que passam ali. Nós temos outras, como por exemplo o MG10, que é do estado, não é? Então, ela não seria uma prioridade em relação a outras estradas que estão ali mais secundárias que hoje o governo faz? E que tipo de análise é essa para essas reformas? Isso está relacionado a algum tipo de interesse? Ô Rita Mundim, essa questão das estradas é um problema antigo que a gente sempre debate aqui, não tem jeito, né? Pois é, o Júnior, eu quero levantar outra lebre aí, porque nós estamos falando das rodovias federais, que são eixos de ligação do Brasil, né? E grande parte delas passa por Minas, né? Então são grandes rodovias federais que servem à logística, ao escoamento, inclusive sob o ponto de vista da economia. E a gente não tem visto nenhum tipo de investimento nessas estradas há anos, e são as mesmas. Então não se criam, não se duplica, e o número de veículos ele duplicou nos últimos 10 anos. Então a infraestrutura viária é a mesma. Então isso é caótico, e além de ser caótico, não existe manutenção no pouco que nós temos. Então esse é um grande problema. Esse é o tal, faz parte do chamado custo Brasil, principalmente se a gente sabe que 80% de tudo aquilo que é produzido no Brasil é deslocado via transporte rodoviário. E nós, como passageiros de carro, né, normais, nós temos que conviver inclusive com a morte, na maioria delas, por total falta de investimento na infraestrutura e de manutenção do que nós temos. Ô Júnior, toda vez que a gente falar de determinados assuntos, a gente tem que lembrar o eleitor que ele também é responsável. Ele, eu, você, nós todos. Aqui, o Brasil teve, nas últimas 4, 5 décadas do século passado, um mineiro sempre comandando o DENIT e o DNR e o Ministério do Transporte. Sempre. Canabrava, Anderson Adalto, esse Alexandre Silveira, todos passaram pelo comando. E as nossas estradas são o que são. O DENIT, sucessor do DNR, é o berço da corrupção brasileira. Lembra, senhor? Então, para dizer isso, que o desinteresse dos nossos representantes em Brasília pela causa de Minas resulta nesse estado que vivemos. E se a gente continuar achando que tudo é igual, que não lembrem quem votou para federal, que está tudo certo, vai continuar assim. Então é votar bem agora em outubro para vereador e prefeito, e votar bem daqui a 2 anos para deputado, senador e presidente e governador, para evitar que continuemos só chorando leite derramado. Você está me dizendo que esse caos é para o cara ganhar dinheiro com corrupção? É isso que a gente está vendo ao longo dos anos? A história mostra que se não é para, muitos ganharam com.